Olá, então estamos aqui na propriedade do Cassiano Boff, estamos fazendo um vídeo de plantas forrageiras. Eu, Caroline. Eu, Arthur Pedor. Matheus Weber. Diogo Clipper. E Cassiano Boff. Bom, Cassiano, primeiramente agradecer tu por estar nos recebendo aqui hoje na propriedade, tomando um pouco do teu tempo aí, que a gente sabe que tu, além de produtor, criador de cavalos, é um médico veterinário, então o tempo às vezes é escasso. Obrigado por estar nos auxiliando nesse nosso trabalho, estar nos recebendo aqui hoje. Imagina, para mim é um prazer, né, receber vocês. A propriedade está sempre aberta para os alunos, né? Então a gente tem a criação de cavalo campeiro aqui há 15 anos e 15 anos antes já criava cavalo árabe. Então a gente vem nesse trabalho de fomento da raça campeira, que é uma raça nativa aqui do sul do Brasil, da Serra, né? Então é uma raça nossa que a gente está ajudando a resgatar. Bom, em questão de plantação de lavouras de pastagem, você falou que tu tem piquetes, né? 5 lavouras? A gente tem 5 lavouras e faz as lavouras sazonais, né? Faz a lavoura de verão, que a gente usa o milheto, e a de inverno a gente usa aveia e azevém. Tem alguns piquetes que ficam para pastoreio e outros ficam para... a gente colhe o pasto para dar na cocheira para os animais. Em questão de adubação, correção de solo. Esse é uma coisa que a gente quer fazer, mas a princípio a gente aduba com a cama das cocheiras, né? Uhum. E usa esse adubo como principal fonte nutricional da pastagem. Da pastagem. Mais matéria orgânica, mais esterco, então. Mais esterco. É isso aí, então. Vamos dar uma volta na propriedade e ver a cores, né? Ver a cores. 5 lavouras aqui, né? Uhum. Algumas a gente faz para pastoreio e outras a gente corta para dar no coxo. Nessa aqui a gente dá no coxo. E aqui a gente plantou em 2 etapas, né? Sim, dividiu em 2 o adubo aqui é praticamente o esterco dos cavalos que vem das cocheiras. Isso aí. Então são 2 lavouras lá embaixo, essa aqui, né, e mais uma lá em cima. Lá embaixo a gente corta e depois deixa para eles pastorear depois do primeiro corte, né? Tu corta a primeira vez e depois tu deixa eles pastorear. E aqui é só corte aqui daí? Aqui é só corte. Justo. E essa aqui tu semeou? Essa aqui eu semeia há pouco, E tu semeia como a lance? A lance? Tu compacta depois ou só larga? Eu passo a grade, uma passadinha. Justo. E tuas lavouras tu faz com consórcio, com leguminosa, só gramínea? Só gramínea. Aqui nasceu essa aqui. Sim, o nabo aqui ele veio como daninha, bem dizer. Como daninha. São 2 lavouras. Aquela ela tá pastando lá. Sim. E atrás dela, lá de baixo, Tem outra lavoura. E a outra é lá em cima na saída. Justo. E o caminho pra cortar e dar no coxo. Extra, porque às vezes tem a época entre safra, né? Não tem pasto. Aí eu dou feno, compro feno e a gente vai dando os elefantes, tem e tal. Vai complementando. Vai complementando. Com o verdinho. Pra não deixar sem a forrageira, Claro. a coisa fibrosa, né? Se deixa só no feno, acaba dando problema, né? Então a gente complementa também com a alfafa, para esses que vão para exposição agora, né? E feno. Dá também feno, porque tem dias que chove muito, que eu não vou cortar fácil, bota um fenozinho. E não é a mesma coisa que o verde, mas funciona como fibra, né? Claro. É importante para o cavalo, o principal é fibra, não posso deixar sem, senão pode dar uma cólica. Né? Com certeza. Adoece, e o verde, o feno, ele dá volume. E a alfafa ela entra como uma proteína extra para esses que vão para a exposição. Dá uma encorpada. Uma encorpada. E esse ano, hoje sim, tu vai levar quantos cavalos? Exposição a gente fala Expo Inter esse ano, né? Quantos cavalos tu vai levar? Vai mais ou menos 10 animais para Expo Inter. Depois a gente tem a Expo Lages, que é em outubro. E tem uma em Quaraí, que é novembro. Não sei se nós vamos em todos esse ano, né? Mas a gente vai. Tem que estar com os animais preparados, né? Você tem que estar
um nível nutricional elevado e musculado para poder ter chance lá, né? Senão, hoje a competição está é bem concorrida, então tem outros animais bons, então acaba sendo o preparo diferencial. Né? Com certeza, com certeza. E hoje tu trabalha com cavalo campeiro, né? Isso, cavalo campeiro. E a gente tem uma hotelaria, né? Então essa hotelaria tem todas as várias raças, cavalos comuns, né? Mestiços, tá? Então é um aras autossustentável, né? Justo. Isso aí. Sim, com o dinheiro da hotelaria e tu consegue manter o aras. Né? E como eu trabalho de veterinário também, faço um mix aí para ficar autossustentável. Então a gente vende um cavalo 2 por mês, eu vendo nos campeiros. Então ajuda também a pagar as contas. Com certeza, com certeza. E viu, Cassiano, mais ou menos quanto que é o consumo diário de pastagem dos animais aí? Pois é, isso Uma é média. uma coisa que a gente não calcula muito, mas a gente vai dando para eles conforme, fechados, né? Conforme a necessidade, mas com certeza 5 quilos no mínimo por animal por dia. Sim. No mínimo, né? E mais ou menos em que mês ali, se é que tem uma base que tu planta a pastagem do inverno e no verão daí? Tá. Então a gente começa a plantar em fevereiro do inverno e vai fazendo, cada 15 dias planta uma lavoura, como são 5. Então às vezes entra para abril, maio, até terminar a última. E do verão a gente começa em outubro, novembro, e começa a plantar as primeiras, faz um sistema. De 15 em 15 já planta as Já vai plantando. E o sistema de plantio do inverno e de verão é a lanço? Passa a grade por cima depois? Primeiro a gente passa os grampos, né, para virar a terra, depois passa bastante a grade, deixa bem trabalhada a terra e lança, depois passa a grade de novo para enterrar ela um pouquinho. Né? Sim. Aqui na propriedade hoje nós temos em torno de 40 equinos, né, e a maioria adultos. E os potros e éguas de cria ficam em outras propriedades onde a gente tem pastagem nativa, né? Pastagem nativa. E os 40 animais, eles são encocheirados ou alguns soltos? Tem alguns soltos que a gente trata soltos. Direto, Né? soltos. São 30 animais fechados em cocheiro. Né? Bom, então para finalizar, nós estamos então no Aras Verde Alvorada, que foi o local escolhido, que era onde tem equinos, tem criação de equinos, e é localizado em São Gotardo. Então aqui a gente observou, ele faz umas lavouras aí de inverno e verão. Então ele tenta utilizar os próprios recursos da propriedade para fazer essa adubação, né, para enfim não ter custos fora do normal para fazer lavouras. Então a gente observou que essas lavouras elas poderiam ser mais evoluídas, né, ter uma evolução melhor se ele fizesse um investimento maior nas lavouras. Mas como ele gosta de ser autossustentável e retirar recursos do próprio local, ele prefere fazer essa adubação mais orgânica, né, e com baixo custo. Como até ele nos comentou, às vezes então como uma melhoria para ele iniciar com uma análise de solo, para ele também entender o que pode ajudar ele a fornecer melhor, se ele vai precisar de calcário, enfim, do que for, para em todas as áreas dele aqui render melhor, de uma forma melhor para os animais dele posteriormente. Né? A gente viu também que ele não trabalha com consórcio, né? Aí em cima vimos um pouco de nabo forrageiro numa lavoura dele, que era, bem dizer, uma daninha, que acabou entrando. Mas a questão é mais um manejo, mais uma preparação de solo, com análise, adubação química, calagem.
Talvez botar um consórcio, uma gramínea com leguminosa. Ele joga lanço, a semente, né? E acaba vindo com a grade para tapar. O melhor seria não enterrar a semente, e sim fixá-la no solo. Então, com um rolo compactador ou com uma galhada forte, mais pesada, acabaria sendo mais efetivo. Ele perderia menos essas falhas de germinação que a gente encontra. Talvez isso não aconteceria. A gente percebe que nós estamos aqui no início de julho, então as pastagens dele já estão indo para o final. Ele vai ter que fazer provavelmente um investimento aí em pré-secados, né, ou em alfafa, feno, enfim. Vai ter que fazer um investimento maior para dar sequência no inverno, né, onde o campo nativo é mais escasso. Então, de repente, ele fazendo esse investimento maior nas lavouras, aí ele conseguiria passar mais tranquilo o inverno aí com oferta boa de pastagem. E gastar menos com alfafa, feno, farelo, como ele está gastando. Outra coisa também, ele não comentou que faz adubação de cobertura, né? Adubação nitrogenada com ureia. E isso talvez ajudaria bastante no desenvolvimento, no que ele conseguir tirar o máximo da sua lavoura, o máximo da planta, que acaba não sendo feito. Isso aí. A princípio era isso aí. Muito obrigado. Muito obrigada.